boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de história da igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos, para preservar a mensagem de Deus. Meu nome é Vitória e no podcast de hoje vamos falar sobre os pais apostólicos lá do primeiro século, mas antes de entrar nesse assunto bem biográfico, eu preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia pelo horário de Brasília, em todas as plataformas de áudio. E também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @teologia.com1, e aqui na descrição tem um link que vai te dar acesso ao nosso grupo no WhatsApp, que é apenas para assinantes, onde você tem acesso a e-books exclusivos dos nossos assuntos, mentoria, indicação de materiais exclusivos, alguns brindes do podcast, debates teológicos, escolhas nos temas do podcast, e isso tudo por apenas R$ 9,90. Também não esqueça de escutar os nossos outros podcasts falando sobre o primeiro século do cristianismo. Mas agora, chega de enrolação e bora ver as biografias dos heróis do primeiro século. Ergue-nos, ó Deus, por tua graça. Dediquemo-nos a ti por intermédio de Jesus Cristo. Oramos pelos recém-convertidos para que sejam fortalecidos na fé e para que todos os seus seguidores confortem uns aos outros. Santifica-nos corpo e alma. Concede-nos o favor de sermos purificados de toda a impureza da carne e do espírito. Que obtenhamos as coisas boas que nos estão reservadas. Não consideres nenhum de nós indignos, mas sê tu o nosso conforto, auxílio e proteção. Por meio de teu Cristo, a quem seja atribuído juntamente contigo e com o Espírito Santo, glória, honra, louvor, hinos e ação de graças para todo sempre. Amém. O título Pais Apostólicos é conferido aos documentos e seus autores que surgiram depois do Novo Testamento, ou seja, aqueles homens que sucederam os apóstolos e que, no caso do primeiro século, conheceram os apóstolos e até mesmo foram seus discípulos. Estes são autores de boa parte da teologia cristã e também são considerados autoridades na igreja em questões doutrinárias. Agora, em quesito eclesiástico, algumas igrejas antigas atribuem o termo pai ou padre a pessoas que presidiam a igreja numa determinada cidade, ou seja, os bispos. Estes foram responsáveis pelos escritos que defendiam e fortaleciam a fé e as doutrinas cristãs em confronto às perseguições e às heresias acerca do cristianismo. É importante salientar aqui que a igreja cristã não parou com a morte de Jesus ou com o martírio dos apóstolos, mas ela continuou firme até os dias de hoje. Assim como Jesus, antes de morrer, ele passou o seu governo à igreja de Pedro e aos apóstolos, assim também estes passaram o governo da igreja aos seus sucessores, sempre tendo, ou quase sempre, Cristo como cabeça da igreja. Os pais apostólicos foram exemplos de perseverança e fé e deram início a um período que chamamos de patrística, onde estes desenvolveram a doutrina da Trindade e estabeleceram a autoridade da palavra e também questões eclesiológicas. Os primeiros pais apostólicos são Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Pastor de Hermas. Também temos um documento de extrema importância que é a Didaquê. Mas para esse podcast a gente vai focar nos pais apostólicos do primeiro século, ou seja, Clemente de Roma e Inácio de Antioquia. Como a Didaquê também foi iniciada em 50 depois de Cristo, também falaremos dela. Os céus, movimentando-se sobre o comando de Deus, a ele pacificamente obedecem. O dia e a noite percorrem a rota por ele estabelecida, sem que em nada um atrapalhe o outro. O sol e a lua, tendo companhia das estrelas, deslizam em harmonia, seguindo seu comando dentro dos limites pré-determinados, sem desvio algum. A frutífera terra, seguindo a vontade dele, produz alimento com fartura nas estações adequadas para os humanos e os animais e todos os seres vivos.
primavera, verão, outono e inverno, em paz as estações se alternam. Deus beneficia a todos, mas de modo mais abundante a nós que nos refugiamos em sua compaixão por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem sejam a glória e a majestade para todo sempre. Amém. Esse texto que você acabou de ouvir é do nosso querido Pai Apostólico Clemente de Roma. Os pais apostólicos que serão abordados hoje neste podcast, eles vão viver entre os anos 30 a mais ou menos 110 depois de Cristo, e os acontecimentos deste período são de extrema importância. Nos últimos podcasts a gente falou sobre o primeiro século da igreja e as duas primeiras grandes perseguições sobre os imperadores romanos, Nero em 64 depois de Cristo e Domiciano por volta de 82 depois de Cristo. Então, depois de ouvir esse podcast, escuta os nossos últimos 3 podcasts para entender com detalhes esses assuntos, porque é muito importante. Nessa época, o cristianismo estava se espalhando exponencialmente pelo Império Romano e cada vez mais era visto como uma ameaça ao paganismo e a Roma. Os templos eles estavam ficando vazios e o comércio de animais para o sacrifício estava diminuindo. Sendo assim, as perseguições serão iniciadas em muitas regiões do Império Romano. Teologicamente, se levantará muitos homens piedosos que irão defender o cristianismo das heresias que eram levantadas pelos pagãos e, além disso, irão fortalecer a fé dos cristãos em meio à perseguição. Isso quando a gente trata dos pais apostólicos do primeiro século. Inclusive, no primeiro século, vemos as igrejas com um caráter e problemas bem parecido com os relatados no Novo Testamento. Apressemo-nos com máxima energia e predisposição na prática de todas as boas obras, pois o Criador e Senhor de tudo nela se alegra. Com o seu poder infinito, ele constituiu os céus e com sua insondável sabedoria os adornou. Ele também separou as terras das águas que cercam e a fixou sobre as fundações inabaláveis. Também os animais que vagam sobre a terra, foi ele que, por meio de sua palavra, ordenou que existissem. Acima de tudo, com suas santas e puras mãos, ele formou o homem, a mais marcante de suas criaturas. Os seres humanos são verdadeiramente notáveis por causa de seu entendimento que Deus lhe deu. São a semelhança expressa da sua vontade. Concluída a criação de todas as coisas, Deus as aprovou, abençoou e ordenou que fossem férteis e multiplicassem. Vemos então como todos os justos foram adornados com boas obras e como o próprio Senhor, adornando de suas próprias obras, nela se alegra. Tendo, portanto, esse exemplo, obedeçamos sem vacilar a sua vontade e concentremo-nos no nosso máximo esforço em agir corretamente. Nosso primeiro pai apostólico é Clemente de Roma, ou também chamado de Clemente Romano, e ele é autor dessa frase aí que você acabou de ouvir. Clemente vai viver entre os anos 30 a 35 até por volta de 110 depois de Cristo. Ele foi presbítero de Roma, assumindo depois o bispado da igreja após a morte de Lino e Cleto, que eram seus colegas e que provavelmente sofreram martírio sob o governo de Nero. Lembrando que a gente tem um podcast falando sobre essa perseguição. Procure aí no nosso canal ou aqui mesmo no Spotify o Grande Incêndio de Roma. Clemente tinha um domínio muito lúcido acerca do Evangelho e uma característica bem notória era o seu grande amor por Deus e por sua igreja. Ele prezava e era apaixonado pela ordem e harmonia do corpo de Cristo. Podemos ver também nitidamente que ele era alguém marcado pelo espírito dos apóstolos e, inclusive, provavelmente conheceu o apóstolo Paulo quando este esteve em Filipos por volta de 57 depois de Cristo. Entretanto, isso aqui é apenas uma tradição incerta. Outra tradição a respeito de Clemente é que ele provavelmente é citado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 6, e também talvez tenha escrito a Epístola aos Hebreus. Quem ama a Cristo guarda seus mandamentos.
Quem pode descrever o abençoado vínculo do amor de Deus? Quem é capaz de expressar devidamente sua excelente beleza? A altura que o amor eleva é inefável. O amor nos une a Deus, o amor cobre a multidão de pecados, o amor tudo suporta, é paciente em tudo, não há nada desprezível, nada arrogante no amor. O amor não admite divisão, o amor não causa nenhuma dissensão, o amor tudo faz em harmonia. Pelo amor de Deus, todos os seus escolhidos foram aperfeiçoados. Sem amor, nada é do agrado de Deus. No amor, Deus nos reuniu em torno de si. Pelo amor que teve por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, derramou seu sangue pela vontade do Pai, seu corpo pelo nosso corpo e seu sangue pela nossa alma. No final da vida de Clemente, a igreja de Corinto, a mesma que recebeu a carta do apóstolo Paulo, estava tomada por conflitos internos, chegando à rebelião de alguns membros jovens contra alguns presbíteros e até mesmo resultando a expulsá-los da congregação. A confusão estava perturbando a fé de muitos, desanimando outros, abrindo brecha à dúvida e causando muito sofrimento. Por conta desses problemas, Clemente irá escrever em nome da igreja de Roma uma carta por volta de 96 d.C. aos Coríntios. Essa carta ganhará mais tarde o nome de 1 Clemente ou também a primeira epístola de Clemente aos Coríntios. E, inclusive, essas frases que você acabou de ouvir de Clemente de Roma fazem parte dessa epístola. Algo interessante é que os problemas que a igreja enfrentavam eram bem parecidos com o que o apóstolo Paulo havia exortado. Nessa carta, Clemente faz um apelo pela unidade, a paz e a justiça na igreja de Corinto. Além dessas questões, ela irá servir como uma fonte esclarecedora acerca da interpretação dos textos do Novo Testamento e sobre a organização do corpo ministerial da igreja. Essa carta, que foi enviada de uma igreja a outra, foi muito estimada na igreja primitiva por conta de sua doutrina extremamente sólida e chegou a ser incluída na Bíblia da igreja siríaca e no Códice Alexandrinos da Bíblia. Ouvi falar de alguns estranhos que lhe ensinaram doutrinas falsas, mas vocês não lhe deram ouvidos para não receber o que eles estavam semeando. Vocês são pedras do templo do Pai, talhadas para a construção de Deus, o Pai, e içadas pelo instrumento de Jesus Cristo, que é cruz, usando o Espírito Santo como corda, enquanto a fé foi o meio que os levou e o amor foi o caminho que os fez subir até Deus. Vocês, portanto, bem como todos os seus companheiros de viagem, são portadores de Deus, portadores do templo, portadores de Cristo, portadores da santidade, ardonados sobre todos os aspectos com os mandamentos de Jesus Cristo, em que eu também exulto por ter sido considerado digno, por meio dessa carta, de conversar e alegrar-me com vocês, pois no que diz a respeito à vida cristã, vocês amam coisa alguma a não ser Deus somente. Nosso segundo pai apostólico, que também viveu no primeiro século, entre os anos 30 a 35 a 110 d.C., foi bispo de Antioquia. E inclusive era sucessor de Paulo, provavelmente conheceu o apóstolo João e talvez tenha sido seu discípulo. Ele pastoreava a igreja de Antioquia, entretanto se preocupava com todas as comunidades cristãs. Sua preocupação estava atrelada ao bem-estar da igreja e gostava de ter certeza da situação da ordem e da fé das congregações. Foi em uma de suas cartas que encontramos pela primeira vez a expressão Igreja Católica para designar a igreja em sua totalidade. Além disso, foi em sua epístola que vemos o ministério tripartite, composto por bispos, presbíteros e diáconos. Orem sem cessar pelos outros, pois há neles esperança de arrependimento, a fim que cheguem a Deus. Cuide então para que eles sejam instruídos por suas boas ações, se não houver outro jeito. Retribuam-lhes o mau humor com gentileza e a ostentação com humildade, a blasfêmia com oração e a crueldade com brandura. Enquanto cuidamos para não imitar a conduta deles, com sincera bondade, mostremos que somos seus irmãos, e procuraremos ser seguidores do Senhor, para que nenhuma erva do maligno seja encontrada em vocês, para que se mantenham puros
e comedidos em Jesus Cristo, tanto no corpo como no espírito. Inácio provavelmente foi denunciado por alguém em 98 d.C. Ele foi preso e acusado de não adorar e nem prestar sacrifícios aos deuses romanos. Sendo assim, ele foi sentenciado em 107 d.C. à morte pelas feras. É válido lembrar que sobre o governo do imperador Trajano, os cristãos só eram presos se tivesse alguma denúncia verdadeira sobre eles. Além de negar e seguir os decretos de Trajano, ele também foi acusado de incentivar outras pessoas a seguirem o seu exemplo. De Antioquia, ele foi levado a pé, acorrentado entre 10 soldados romanos que o tratavam com grande desprezo e dureza. Só para vocês terem uma noção, se você jogar no Google Maps quanto tempo leva da Turquia à atual Antioquia até Roma, dá por volta de 2.365 quilômetros, com o total de 18 dias e 15 horas. Gente, é muito chão, e aqui contando que Inácio não parou em nenhum momento. A caminho de Roma, ele é comissionado por diversas igrejas da Ásia Menor, nas quais ele mantinha correspondência enquanto ia em direção ao martírio. Nessas cartas, ele agradeceu pelo carinho e a dedicação para com ele, e também ele exortou a necessidade de obediência e submissão às autoridades, e também adverteu quanto ao perigo às heresias. E ele também disse que ansiava pelo martírio quando escreveu: "Que as feras se atirem com avidez sobre mim. Se elas não se dispuserem a isto, eu as provocarei. Vinde, multidões de feras, vinde, lacerai-me, estraçalhai-me, quebrai-me os ossos, triturai-me os membros. Vinde, cruéis torturas do demônio. Deixai-me apenas que eu me una a Cristo." Diante do martírio, ele disse: "Meu amor está crucificado. Não me agrada mais comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. E o seu sangue quero beber, que é a bebida imperecível. Quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que eu possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender a minha oração e a de vocês. Que vocês sejam encontrados nele sem reprovação. Temo vossa bondade, que pode me causar dano, pois vós podeis fazer com facilidade o que projetais. Mas se vós não prestardes atenção ao que vos peço, se-me-á muito difícil alcançar a Deus." Inácio é martirizado em 107 d.C. e o seu testemunho ressoa até os dias de hoje. Não anseie pela divisão, antes reconcilie o que se desentenderam. Julgue com justiça e não privilegie ninguém ao reprovar transgressões. Não seja alguém que estende a mão para receber, mas fecha quando se trata de dar. Não vire as costas aos necessitados, antes compartilhe tudo com seu irmão ou irmã. E não rotule coisa alguma como propriedade sua. Pois se você compartilha o que é eterno, com muito mais motivo deve compartilhar o que é transitório. Ensine o seu filho ou filha a temer a Deus desde a infância. Obviamente, ao falar dos pais apostólicos do primeiro século, não podemos deixar de comentar sobre a Didaquê, ou a doutrina dos 12 apóstolos. A Didaquê é um dos primeiros ensinos cristãos e foi escrita na Síria ou na Palestina, e ela reflete a vida da igreja desde os anos 70 até mais ou menos 150 d.C. Então, era iniciada no primeiro século e finalizada no segundo século do cristianismo. Teve como seu primeiro título Doutrina do Senhor mediante os 12 apóstolos para as nações. Pelo fato da Didaquê ser em seu formato final, uma coleção de diversas fontes, não é possível identificar com precisão quem são os seus autores. Ela contém 16 capítulos e é dividida em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 5, contém ensinamentos sobre os 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Essa primeira parte é destinada aos catecumenos, ou seja, aquelas pessoas que iriam se batizar. Parte 2, do capítulo 6 ao 14, é um manual de instrução sobre a ordem e a prática da igreja.
Contém advertências sobre os falsos mestres, instruções para o batismo, jejum, a oração do Senhor e preces para a refeição comunitária. A última parte, a terceira, do capítulo 15 ao 16, é um manual de instrução sobre os ofícios e posições dos líderes da igreja. Termina com apelo e vigilância e a preparação para o retorno do Senhor. Estamos chegando ao final do nosso 4º podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. E faz uma coisa, tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. Se você quiser, grava os stories ou até mesmo um Reels falando sobre o assunto e nos marque. Os melhores a gente vai estar compartilhando. Para você que quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, somente para assinantes, clica aí no link. Não se esqueça também de nos seguir no Insta, @teologia.com1 e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá ou, se você estiver assistindo aqui no YouTube, pelos comentários também. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!